Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Podpah. Estamos começando aqui da cidade de Foz do Iguaçu para o mundo. Aqui nós falamos de negócios, falamos de empreendedorismo, nós falamos de dinheiro, nós falamos também de entretenimento, falamos de política, de religião, de fé. Aqui pode tudo no Podpah. Se inscreva, compartilhe, comente. A gente quer mesmo é que você esteja, atuando aqui conosco nesse espaço. Por quê? Porque o YouTube entendeu o seguinte, olha, quanto mais as pessoas estiverem lá interagindo, participando, mais ele está entregando esse conteúdo. E o que mais nós queremos é que as pessoas acompanhem o que nós estamos dizendo aqui, né? O Podpah hoje está muito bom, tem uma jornada de herói especial. A menina nasceu lá na cidade de Medianeira, que é uma cidade bem pertinho aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Aos 21 anos ela fez administração, mas a menina desde pequena, já nascida numa cidade, numa família de empreendedores, ela na verdade vendia um jequiti assim, sabe? Uns batom, umas maquiagens para ganhar dinheiro ali. Pegou essa veia empreendedorística, hoje ela movimenta um negócio que é dinheiro, hein, gente? Mais de 3 milhões de reais por ano. Ela tem negócios no Brasil e fora do Brasil. Eu tô falando com a dona da Miss Laura. Ah, meu Deus do céu. Olá, seja bem-vinda, Ângela. Nossa, que apresentação, hein? Você ficou procurando, assim, é? Sou eu mesma? Ângela, eu tô muito feliz de ter conhecido você pessoalmente, porque Miss Laura já é uma marca conceituada, né? Já é uma marca que as pessoas conhecem, atestam, recomendam. E a gente queria saber, em especial, queria saber quem é que estava por trás desse empreendimento de sucesso. E você super aberta, Paty, vamos lá, vamos conversar, vamos contar um pouquinho da nossa... Que já tem uma história, uma jornada de herói mesmo, né, Ângela? Eu acho que eu tô construindo, né? Junto com a minha família, com a minha equipe. Uhum. É um trabalho diário. É um prazer. Muito obrigada. Obrigada. É uma honra estar aqui com você. Prazer. Adorei seu convite. A Miss Laura, essa questão da marca, sim, ela tá bem forte, tá bem consagrada, graças a Deus. São 8 anos, né? A gente sabe que ainda é uma empresa criança, né? 8 anos, mas superamos vários desafios. Meu Deus, né? A pandemia foi quando eu acreditei que não teria mais, todo mundo, né? Ali 2020 eu tava numa fase assim, falei, nossa, passei pelo pior, né? Acho que tinha que passar de perrengue nessa empresa eu passei. A partir de agora nós vamos decolar. Veio a pandemia. Menina, mas vamos lá. Vamos contar um pouquinho da sua história lá no passado, que eu acho assim, as pessoas querem saber, já causa curiosidade, né? Eu sempre digo o seguinte, pro pessoal que nos acompanha, se alguém te chamou para dar entrevista, vá, porque as pessoas, você despertou interesse de alguma forma na vida das pessoas, né? Então tem coisa aí pra gente conhecer. É verdade, eu comecei a falar que você vendia um jequiti da vida, porque você era danada, né? Queria ganhar o seu dinheirinho antes mesmo de estar à frente lá junto com a sua família, que é uma família de empreendedores, né? Verdade. Deixa eu lembrar, eu tinha 11 anos, quando o que acontece? A minha família, meu pai era vendedor de carros, a minha mãe era vendedora, eu já via ela vendendo semi-joia, vendendo cosméticos, só que assim, minha mãe fazia de tudo para ajudar na renda em casa. Então, ela fazia pão, meu irmão vendia pastéis para caminhoneiro na beira da estrada, 5 horas da manhã. Uau! E seu irmão mais novo, mais velho? O meu irmão mais velho. E aí o que acontece? Eles abriram um estacionamento na Vila Portes, onde ali eu cresci. Eles abriram o estacionamento, eu tinha uns 8 anos. Eu tinha um irmão com síndrome de Down, que já faleceu. Faleceu com 19 anos. E nessa época, meus pais aí tocavam um estacionamento. Eu ia dormindo pro estacionamento, meu irmão mais velho ajudava, e o meu irmão do meio, que tinha síndrome de Down, né, ia comigo. E a gente ficava no escritóriozinho, que era assim, um escritório no meio do barracão. Tá. Quando eu acordava, 8 horas da manhã, eu tava assim, bocejando, abria a porta, os carros passando na frente do escritório, assim. A minha mãe era super autoconfiante, né? A gente morre de medo de tudo hoje. Hoje, né? Deixar os bichinhos, né, um pouquinho em risco aí já deixa a gente cabelo em pé. Sim. E aí, nessa era uma outra época, né? Nessa época, eu cresci vendo a minha mãe atrás do balcão,
né? Ela tinha um texto decorado para os turistas que vinham. Que louco isso, Aí o pessoal gente. chegava, ela falava assim, boa tarde, a mãe muito simpática sempre, ela, boa tarde, estamos aqui até às 18 horas, correntinha de ouro, anel, guarda, pochete, coloca na frente, cuidado ao atravessar a ponte, ela dava toda uma orientação. Que lindo. E aí a gente tinha um segundo... Ela é meu estudo para comunicação, Não, gente. eu ficava olhando ela o dia inteiro. Daí eu lembro um dia que ela foi no banheiro, quando ela voltou, eu tinha assim uns 10 anos, eu tava na frente dos clientes assim, a pochete na frente, correntinha de ouro, repetindo o texto dela, Que sabe? linda. Por favor, deixar a chave, se passar demais do horário, nós fechamos, só amanhã. Ela já avisava. E aí, dentro desse estacionamento, eles criaram um segundo negócio, que era um banheiro. Porque na Vila Portes até hoje, se você vai lá, correria de loja em loja, não tem um banheiro bom, limpo. Claro. E aí tinha um banheiro virado pra rua com uma roleta daquelas de ônibus. Que bárbaro. Eu adorava ficar ali na roleta ajudando a cuidar do banheiro. Eu lembro que era cobrado 50 centavos para usar o banheiro. E aí, vendo isso, convivendo, do lado do estacionamento tinha uma lojinha dessas que credencia revendedoras. Com revista de semijoia, revista de roupa, Avon. Eu fui lá, me cadastrei, peguei uma revista de cada e o que eu fiz? Levei pra escola, né? Aí, da escola, fiz amizade falava com a tia da cantina, com a tia da limpeza, as professoras, vendia pra todo mundo. Meu Deus do céu. Aí, nessa época que eu descobri... Pura comunicação genuína e mais autêntica. Vendia pra todo mundo, queria ter meu dinheirinho. Nossa, mas foi ralado esse dinheirinho, viu? Aí eu descobri... Mas por que você queria o teu dinheirinho? Vamos ver. Por que eu queria? Não sei, eu queria trabalhar, eu queria ganhar meu dinheiro. Olha só. Eu acho que criança, quando tem isso... Eu venho de uma família que... Eu queria a minha filha hoje do mesmo jeito que eu fui criada. Por mais que a minha mãe me criou, na verdade, não podendo me dar o que eu queria na hora que eu queria, eu falo que foi... Isso é ótimo. Foi excelente. Hoje, desde que eu me preparei para ter filhos, eu pensei, minha filha, eu não vou ficar dando presente, comprando tudo que quer fora de hora, porque a criança tem que sentir o prazer da conquista, ela tem que sentir o merecimento. Isso é bom até pro adulto. Claro. Quando a gente se dá um presente, né? Nossa, eu mereço. Nossa, é gostoso e é uma merecer. satisfação. Então, assim, com a minha filha é a mesma coisa. É Natal, é Dia das Crianças, é aniversário. Fora de hora, raramente. Entendeu? Teve um mérito, merece. Eu acho que esse, na verdade, assim, esse balizamento, esse limite, assim, de valorizar o que ganhou é o que tá faltando nessa geração tão rasa que nós estamos tendo aí, né? Então, assim, porque eu queria ter meu dinheirinho nessa época... eu queria comprar coisas, né? E aí minha mãe não liberava. Você ficar pedindo pros outros. Os camelozinhos que tinha ali na Vila Portes, nossa, as mochilas de ursinho, queria tudo, queria comprar, queria meu dinheiro para ter meu poder aquisitivo. Liberdade, né? E é uma liberdade. Pegando esse gancho teu, dessa história rica que você teve na infância, hoje tão cheia, tão mimizenta, não pode trabalhar para isso, criança não pode fazer aquilo. Eu não vejo demérito nenhum e com a instrução adequada, eu vejo que ela pode se tornar de forma muito mais cultural, a gente transmitindo essa informação para os nossos filhos, do que hoje treiná-los para serem funcionários de alguém. Sim, verdade. Inclusive, eu estava conversando com uma pedagoga esses dias, e ela falou assim, Ângela, tem preparações agora que você estuda o perfil comportamental do seu filho já na infância. Naquilo que ele é muito já bom. Analisa o perfil empreendedor e já direciona ele para o empreendedorismo. Já prepara. Já direciona para o empreendedorismo. O Brasil já está vivendo isso, né? Eu não sei, eu não sei que idade você tem hoje, que idade você tá? Eu tenho 34. Pois é, novinha, mais nova que eu. Mas assim, a minha Obrigada, geração... Obrigada! Mas a minha geração foi aquela geração que precisava estudar para fazer um currículo bom, para entregar, para ter um bom emprego, ou trabalhar num concurso, e casar, engordar e morrer. Eu já falei várias vezes aqui nesse programa, porque assim, não tem essa visão de liberdade, né? De liberdade que o empreendedorismo nos oferece. Eu até acho que... E não vejo nada de errado ser concursado, gente, não vejo nada. Só que essa dependência do Estado me incomoda. Eu tenho um bom exemplo, eu tenho um tio que teve negócios muitos anos, chegou uma hora que ele cansou de ser empresário, fez faculdade de Direito já depois dos 30, ele foi passar na OAB lá nos 36 anos...
Hoje ele é delegado, um excelente delegado. Nós precisamos, né, de pessoas que têm o perfil empreendedor no cargo público. Mas você vê que é uma... Mas olha só a diferença, né? Um perfil empreendedor no cargo público é muito diferente. É verdade. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Eu acho que as duas veias são importantíssimas. Sim. Mas eu até acho que a nossa população, que o nosso povo, ele é bem empreendedor. Isso. Eu vejo isso no brasileiro, assim. A minha filha tem 9 anos, ela quer trabalhar desde os 4. Que massa. Porque ela queria muito comprar um celular. Você vê, é uma cultura americana, né? Você vê que o americano, ele é empreendedor desde criança. Sim, até eu tava com um projetinho aí, uma ideia, eu falei, eu acho que eu vou pegar. Conta. Ela falou assim, ela queria muito vender cupcakes no Gramadão. Olha só. Ela falou assim, mãe, eu quero colocar uma barraca. Ela falou assim, eu quero uma barraca de cupcakes. Aí eu vou colocar cupcakes da Miss Laura. Que eu quero ter o meu negócio e as minhas amigas vão trabalhar comigo. Ela já estava com a sociedade certa. Aí ela ia fazer na frente de casa. Eu só falei pra ela, filha, na nossa rua não passa gente. Tem que ser num lugar que tenha mais movimento. Ela, no Gramadão. Ela falou assim, no Gramadão. Na hora. A filha de peixe é o quê mesmo? Né? Não podia ser diferente. Aí ela falou assim, metade do negócio dela ela queria destinar para as crianças carentes. Uau. E a outra metade ficaria para ela. Aí eu falei assim, nossa, por que não montarmos algo, um projeto aí para as crianças? Olha só, as mães que tiverem interesse podem me chamar, a gente poderia fazer isso juntas. Ó, gente, tá lançando agora essa ideia. Vamos fazer uma barraca feirante do mini empreendedor. E aí nós colocamos lá sucos e cupcakes e vamos deixar as crianças trabalharem, sentir o gosto de ganhar o seu dinheiro. E uma verba uma metade, parte disso, a gente doar para uma instituição de crianças carentes, ajudar, né? Até que as leis não impeçam. Pra incentivar. Até que as leis não impeçam vocês de fazer. Eu não tô nem sabendo de lei. Minha mãe me fez trabalhar cedo. Até que as leis não nos impeçam de fazer as coisas. Mas eu hoje vejo algumas coisas que falam assim, meu filho... mãe e filho junto. Vamos fazer uma barraquinha mãe e filho. Mas então tá né? bom, tá tudo certo. Eu acho que essa cultura de incentivo ao empreendedorismo, ela precisa acontecer o mais rápido possível. Para que a gente venha se desenvolver. E nós desenvolvemos habilidades e potencialidades maravilhosas quando nós sabemos que está aqui na palma das nossas mãos. Quando esse poder está conosco. Hoje está em tudo. Essa questão do empreendedorismo está sendo incentivada já na infância. Sim. Uma coisa que eu falo, já falei assim em reuniões com os meus colaboradores. Falei assim, tem gente que acha que ser empreendedor é ser empresário. E ser empreendedor não tem nada a ver com ter empresa. Tem muito empresário até que não é empreendedor. Entendeu? Que não inova, que não está interessado em trazer novas soluções para o negócio. O empreendedorismo, ele pode estar em qualquer setor, como a gente estava falando, público ou privado. Ele pode estar em qualquer função. Dentro da própria empresa, quando você senta na sua cadeira na empresa, olha, sei lá, para uma planilha que você está fazendo e você questiona por que isso é feito desse jeito, porque eu poderia fazer, eu poderia melhorar isso aqui podia ser feito de uma forma que simplificasse o trabalho, que trouxesse uma solução não só para mim, mas, nossa, vai benfeitorar toda a empresa. Isso é empreendedorismo, né? Você está trazendo soluções, inovando... E transformando vidas, né? Exatamente. Que foi o que a Miss Laura fez. Vamos lá, vamos pular para esse sonho, que é uma conquista já, que é uma realidade, que passou por várias fases, como você acabou de dizer, mas que teve assim um ponto definidor, vamos colocar dessa maneira, ou um aperfeiçoamento através da pandemia, né? Porque vai aperfeiçoando, a pandemia aperfeiçoou a gente, né? E aí, como é que nasce? Por que ela nasce? Qual a missão e propósito dela? Uau! A Miss Laura nasceu em 2014. Antes disso, já estava idealizando um negócio que fosse meu por essência. Eu já trabalhava com a minha família há muitos anos. Nós trabalhamos, do estacionamento evoluiu para vários negócios, automotivos, importação de rodas de liga leve. E eu estava nesse mercado automotivo, importação. Eu gostava de tudo, gosto de tudo que eu faço, mas não era algo que mexia comigo. Eu olhava pro meu irmão respirava aquele negócio, entendeu? Nossa, você tava na vibe. E eu tinha paixão pelo negócio da família, mas não sentia que era algo que eu podia agregar muito, sabe? E quando eu vi a Miss Laura, a primeira vez que eu visualizei a Miss Laura, eu visualizei como um lugar que tivesse tudo que nós temos vontade de comer. E a gente adora comer. Só que saudável.
Então, assim, eu pensei na hora, coxinha, pizza, bolo de chocolate. Eu nunca fui uma pessoa fitness, uma pessoa intitulada light, queria entendeu? Se privar. É que preciso deixar claro, assim, a gente não quer se privar das coisas, mas quer comer algo que vai fazer na bem pra verdade, saúde. eu vejo assim, eu tive um problema grave na adolescência com essa questão de corpo ideal. É mesmo? Né? Comprava, isso eu falo pouco, mas assim, viciei em dietas. E aí comprava revistas de dieta, de emagrecimento toda semana, ficava olhando aquelas capas maravilhosas, me sentia gordinha, não me sentia bonita, tomei uns medicamentos para toxoplasmose e eu engordei muito. E aí eu quase entrei na bulimia. Quase. A guerra da comparação, eu quase né? entrei na bulimia, então eu me comparava, tinha amigas magrinhas, falava assim, nossa, eu sou gordinha, sempre me achando gordinha. E aí chegou uma época em que eu comia um pacote de bolacha recheada, aí fazia a regra de 3, calculava quantas calorias eu tinha ingerido, comecei a ter compulsão alimentar, entendeu? Aí ficava enlouquecida com a quantidade de calorias que eu tinha ingerido e quase fui pra bulimia. Fiz 2, 3 vezes na adolescência, de colocar o dedo na garganta e vomitar. Graças a Deus eu tive o entendimento que aquilo não era saudável e comecei a buscar outras alternativas. Mas hoje, a pressão que se faz sobre o corpo, principalmente da mulher, entendeu? Eu acho, assim, um absurdo. Entendeu? É importante você falar isso, porque dá a impressão que é porque você deseja que as mulheres estejam super magras que a Miss Laura nasce, e não é nada disso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu aprendi a ter qualidade de vida, aprendi a me amar e aprendi que nós precisamos sim cuidar da saúde. Sabe? Se tem uma gordurinha a mais, uma gordurinha a menos, isso faz parte, você vai trabalhar em cima disso, mas se olhar no espelho e ficar se mutilando, virou um hábito diário de muitas mulheres. Uma realidade. Eu me olhava no espelho, eu olhava o que eu não gostava e ficava criticando aquilo no meu corpo. Então, assim, isso começa, é engraçado, ali num relacionamento com as minhas amigas na adolescência. Nossa, você tem celulite, né? E de repente eu nem tinha notado. E caraca, eu tenho celulite. Nossa, você tem culote. E nossa, eu tenho culote. Quer dizer, você depende da aprovação do outro, né? Da validação do outro. E aí você começa a viver aquilo e isso é autodestrutivo. Mas, Ângela, eu vivo falando que eu sempre, nas minhas consultorias, eu trabalho muito a questão de afinal de contas, quem você é e quem você não é. Está bem organizado isso na sua cabeça, na cabeça da mulher do século XXI. É necessário, é mais do que necessário. Isso faz com que nós façamos escolhas, tenhamos consciência das nossas tomadas de decisões e principalmente o nosso propósito e missão, porque senão vira bagunça mesmo. Sim, então indo para esse ponto, quando eu montei a Miss Laura, eu tinha esse desejo íntimo, né, de comer coisas gostosas e não me agradava o que eram os lights, os integrais da época, né, e aí eu fui entender realmente, eu fui me aprofundar no que era saudável. E aí eu entendi o que era alimentação sem glúten, o que era alimentação sem lactose. Inclusive a Miss Laura ia nascer sem lactose, mas ela nasceu sem leite. E quando a gente fala em 2014 que o alimento é sem glúten, sem lácteos, ninguém nem pronunciava sem lácteos. Hoje fui agora na Natural Tech, né, na feira, a maior feira de alimentos saudáveis da América Latina, inclusive a Miss Laura expôs, e agora tá comum, mas eu falava para os clientes, eles não entendiam, mas sem lactose, sem lácteos, sem lactose e sem a caseína. Então, assim, quanto mais desenvolvido os países, você percebe que já não se toma mais o leite de vaca. Paulo, meu marido, é contra o leite de vaca de qualquer jeito, mas ele não quer de jeito nenhum, principalmente de caixinha, né? Sim. Pelos malefícios. Porque nós não precisamos, né? E aí entra um outro podcast. Sim, pra gente falar já tá convidada para vir falar. Pra gente falar do que se fala, né? Dos fake news, dos alimentos saudáveis. E foi isso, a Miss Laura, ela foi uma reeducação pra mim. Eu falo que eu aprendi, produto do produto. Eu aprendi mais depois que eu montei a Miss Laura. Que daí eu aprendi realmente a viver o dia a dia
com um alimento saudável dentro da minha rotina. Então eu entendo que a gente não precisa se restringir de nada. Nós não precisamos viver de... as pessoas, elas me recebem, às vezes falam assim, ai, aqui não tem nada fitness. Eu falo assim, eu nem sou intitulada fitness. Mas já colocaram o rótulo em você. Sim, já aconteceu muito de eu ir em eventos e falarem no meu ouvido, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque me veio comendo um brigadeiro. Ai, entendeu? Imagina, eu tenho amigas que têm brigadeirias e eu posso comer, eu não tenho uma alergia severa que me impeça de comer. Eu entendo que não não deve ser rotina. E aí eu chamo... Por favor. Aí eu te faço uma pergunta. Já me viram com a minha filha no McDonald's, né? Nossa, mortal. Uau. Aí você pensa, eu tenho uma filha de 8 anos, você já pensou? Porque eu estou vivendo a realidade do que é o alimento saudável, porque eu vivo isso na minha rotina, no meu dia a dia, porque eu vendo isso, eu impedi a minha filha de conhecer. Ou seja, ela vai ter 14, 15 anos, ela vai se esconder de mim com os amigos dela para tomar uma Coca-Cola, para comer um hambúrguer, porque a mãe não deixa. Porque é uma proibição dentro de casa. Assim, não é uma proibição, mas ela mesma entende pela nossa rotina, porque em casa eu não tenho refrigerante, entendeu? Então, a gente saiu, ela quer tomar um refrigerante, ela compra. Eu não compro, eu não estoco, pra gente já não fazer. Mas isso é uma bobagem tão grande, né? Então, assim, ela, por escolha própria, prefere água. Ela prefere beber água. Eu também. As pessoas oferecem refrigerante pra ela. Ela tem liberdade de beber se ela quiser, mas ela prefere água. Essa é livre escolha, entendeu? né? Por quê? Porque ela vê dentro de casa a gente consumindo. Não adianta nada os pais quererem que o filho coma legumes, entendeu? E estão lá comendo... vamos falar... Eu não gosto mais de chamar o alimento de porcaria, entendeu? Mas comendo alimentos não saudáveis, entendeu? Na frente deles. Então, é o exemplo. Ela vê o exemplo dentro de casa. Claro. E eu acho isso tão... E daí eu ia te fazer a pergunta. Tá, vamos lá. Pega o dono do McDonald's, pergunta pra ele se ele comer no café, no almoço e na janta por 30 dias... O Mac dele? McDonald's, o alimento que ele produz, por 30 dias seguidos. Como vai ficar a saúde dele? Tem até um documentário, né? No Netflix, fazendo esse teste, e a saúde da pessoa vai por água abaixo. Então, o meu produto que eu criei, eu posso comer no café, no almoço, na janta... Sem problema nenhum. E posso comer um McDonald's por mês tranquilamente, com a minha consciência tranquila, que eu estou equilibrando. Mas eu acho que isso não tem... É igual alhos e bugalhos. São coisas que não são parecidos, mas não são iguais. Não tem nada, não tem absolutamente nada a ver. Eu, por exemplo, lá em casa, meu esposo ama Coca-Cola. Eu gosto de suco. Meu filho mais novo tem Coca-Cola na mesa. A gente não curte. Eu não sou muito fã. Mas nem eu e nem o Davi. Já o Estevão gosta. E assim, é selecionado. A gente... eu acho assim, ensina dentro de outro. casa, ensina, mas 90%. O que é o teu 90%? É saudável ou o teu 90% está sendo o fast food? Entendeu? Isso é o equilíbrio. Você saber que naquele momento... Exatamente. É por isso que existem férias. Exatamente. Você vive na praia, então, se eu vier aqui dizer pra você, não, a minha alimentação é 100% assim, eu tô mentindo pra você. Você vai pra Orlando todo mês? Não, né? Você vai pra Disney, sei lá. Mas o que eu quero é a comparação, é o inusitado. O teu dia a dia, o teu hábito normal e cotidiano é outra coisa. E impedir, eu acho que é horrível. Restringir, impedir. Eu sou uma pessoa que, sim, eu não tenho vontade, compulsão hoje, né, graças a Deus, de comer. Eu preciso comer um chocolate agora. Não. Só que se falar pra mim, Ângela, você está de dieta, você não pode comer chocolate. Nossa, aí que eu tenho mais vontade. Meu Deus. Aí desencadeia um negócio que daí eu quero comer. Eu não sei se tem a ver com a rebeldia aquariana, que tudo que fala pra mim que não pode, aí eu quero, entendeu? Ou eu falo assim, esse negócio de dieta, essa palavra não existe, entendeu? É estilo de vida, é qualidade. Se eu quiser fazer algo agora pra melhorar o meu peso, que eu vou ter que dar uma forçadinha, eu falo assim, eu vou dar uma reequilibrada aqui. Eu não uso essa palavra, porque essa palavra me restringe a muita coisa e a restrição... traz uma memória bem difícil pra você, né, do passado. Sim. Bom, então a Miss Laura, ela nasce então com esse propósito de ela primeiro transformou a sua vida. Sim. É isso que precisa ficar bem claro, né? Você precisou conhecer, né, sobre os alimentos e como é que eu faço dessa alimentação algo gostoso, né? Aquilo que vem restringindo, que é o papo que a gente estava tendo agora há pouco. Como que eu faço tudo aquilo que a gente morre de vontade de comer e que é
proibido, E que entendeu? dá pra fazer. E que na verdade é comida e a gente pode fazer de uma forma mais saudável. E aí você mergulhou, foi buscar o quê? Foi buscar Sim. aprendizado? Eu fui conhecimento? buscar cursos, fui pra São Paulo várias vezes. Você aqui. colocou a mão na massa mesmo? Foi lá e foi Muito. cozinhar de verdade? Muito. Fui tanto no aprendizado, quanto chegou uma fase da empresa, da Miss Laura, quando já estava ali em andamento, a empresa estava com 1 ano mais ou menos, a gente começou a vender para supermercados. Então, assim, teve um período ali que eu precisei fazer uma imersão mesmo na minha produção, entrar às 6 horas da manhã com a equipe e sair quando realmente entregasse os pedidos. Eu acho que essa é uma dica boa para quem está empreendendo. Tem que... Como é que você fala para mim, Paulo, que o zóio do... Como é que é? Que você comenta? O zóio do dono... Quem engorda o gado é o zóio do dono. Quem engorda o gado é o zóio do dono. E essa é uma expressão muito popular, muito interiorana, mas que é tão real. E num país agro como o nosso, tem mais o que falar nesse dialeto mesmo. Sim. Porque eu acho que é isso. O empreendedor vai ter que estar mergulhado. Não tem essa papo de manda aqui, faz ali. Delegar não é o caso. Eu acho Até que é, né? Mas não. Na verdade, assim, aí a gente entra em vários pontos, Sim. né? Então, eu acredito sim nesse ditado, né? O que engorda o gado é os olhos do dono. Só que existe... tem um ponto em que o empreendedor tem que entender quando é a hora dele emergir, eu preciso estar no operacional agora. Por que eu precisei estar no operacional? Porque eu não era da área de alimentos, não sou formada em nutrição, não sou engenheira de alimentos, vinha de uma área automotiva, papelada, escritório, e eu senti naquele momento que eu não estava sendo uma boa líder. Eu não estava conseguindo entender da minha equipe o que eu poderia cobrar, se aquilo que eu estava cobrando era muito... Era muito, se realmente não conseguiu me entregar o que eu estava cobrando, se era irreal a minha cobrança, ou se ela estava abaixo, se a minha cobrança a minha equipe tinha nível de entregar mais e eu poderia estar tirando o melhor proveito disso, né, para a empresa. Então, assim, precisa entender tempo de fazer uma receita. Agora eu preciso triplicar, quadriplicar a entrega. Como é que eu faço? A expansão, processos. A expansão exigia essa análise essa cosmoanálise de tudo que estava acontecendo dentro da sua empresa. Exatamente. Isso é fantástico. É preciso análise. Exatamente. O olhar analítico é então, necessário. Aquele momento foi ali 8 meses, era para ser 3 meses, eu acabei ficando 8 meses, 1 ano, não me lembro, dentro da produção. Os clientes chegavam na padaria, eu tava cheia de farinha, às vezes alguém subia na cozinha e falava assim, Ângela, o fulano tá lá embaixo esperando. Eu descia com farinha nas pernas, no corpo todo. Então, assim, precisei e... Vamos abrir um parêntese nesse precisei? Vamos. Que eu acho que é bem interessante aí. O que lição você tirou desse precisei? Hoje, pensando um pouquinho, né, fazendo uma reflexão a respeito do precisei, me fala um pouco que lição você tirou dessa estação em que você você se dedicou realmente a esse período aí. Hoje, passado todo esse tempo, o que você entendeu? Olha, foi aprendizado em que aspecto? Eu consegui entender como realmente o meu produto era feito, então como melhorar o processo, como entregar mais em menos tempo, se eu realmente precisava, se era o tamanho da equipe que precisava aumentar, se eram processos que precisavam ser melhorados, que tipo de consultorias eu precisava realmente dentro do negócio. Então eu consegui ser mais assertiva, entendeu? Então assim, as minhas receitas, elas estavam no ponto... Receita é assim, você faz em casa 1 quilo, se você quiser fazer 20, não é só multiplicar por 20. Entendeu? Porque dentro da cozinha aconteceu, minha produção foi aumentando, os pedidos foram aumentando. Então eu fazia uma massa, eu fazia 40 quilos, de repente eu precisava fazer 200. E aí a diluição, a parte ali química do produto já precisava de algo mais. A farinha já tinha que ser um outro tipo de farinha para conseguir, sabe, ter aquele resultado que eu tinha quando eu fazia uma receita pequenininha. Então, assim, tudo isso eu consegui entender estando em loco, estando dentro do negócio. Equipamentos. Será que esse equipamento que eu estou utilizando... Equipamentos são caríssimos dentro de produção. Então, as pessoas chegavam em mim, os profissionais, você precisa comprar tal máquina. Será que eu precisava mesmo daquela máquina? Às vezes eu precisava até de uma superior que o colaborador estava pedindo, entendeu? Às vezes uma inferior resolvia. Isso tudo embasado na expansão que você desejava fazer ou já o pedido que te forçava isso?
naquele momento, o pedido que me forçava. Então, assim, eu fui forçada com aquele sim que eu dei, entendeu? O supermercado chegou em mim, chegou no nosso estabelecimento, falou assim, eu quero ter o teu produto nas minhas lojas. A gente tá falando ali de uma padaria, entendeu? Que atendia no balcão, de repente começa a atender 20 supermercados. Eu não tinha preparo nenhum, né? Eu falei sim. Você consegue me atender? Sim, consigo te atender. Então aí eu fui descobrir como é que eu ia fazer para atender. Você acha que essa é uma realidade da maioria dos empreendedores? A gente vai aceitando tudo e depois, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Eu acho assim, eu acho que na verdade isso é uma questão de ação. Eu acho que o empreendedor ele é movido pela ação. Então assim, você sabe que você vai conseguir fazer. Existem pessoas que elas estudam e têm um desafio imenso de transformar aquilo em ação. Então, assim, eu preciso ver tudo modelado, preciso ver todos os passos para eu agir. Ai, menina, não dou conta dessa fase, não. Eu sei, eu assim, não sou, eu não muitas sou. vezes eu participava de cursos, 10% do curso, primeiros 10 minutos da aula, eu já tinha um monte de coisa que eu chegava na loja aplicando. Entendeu? E aí eu via pessoas que faziam o curso inteiro e estavam lá super focadas, né? E depois não desenvolvia. Mas cada um tem a sua, né? A sua maneira de olhar as coisas. Só que no processo expansivo, onde você quer realmente expandir, muitas vezes exige esse time, né? Sim, esse time para ontem. Sim. Eu acho que dentro do mundo do empreendedorismo é para ontem. Eu acho que, assim, hoje eu consigo analisar o quanto desse emergencialismo é uma ansiedade minha, entendeu? A ansiedade ela é benéfica, né? É uma energia que ela é um sentimento que vem. Quando você espera alguma coisa boa. Que nos impulsiona, Isso. mas a gente tem que saber dosar. Então, assim, hoje eu faço uma análise maior, mas cuido também para não me acomodar. Entendeu? Você falou do emocional, achei bem interessante, porque hoje muitos empreendedores, muito empreendedor e muitas empreendedoras, né? Hoje mulher bastante emotiva, mulher à frente do negócio mesmo. Quando é que a emoção começa a atrapalhar a gente? Que dica você traria? Olha, eu vejo assim, eu sempre fui muito humana, né? Então eu me preocupo com os meus colaboradores. E eu acho que chegou uma época que isso foi um pouquinho além da conta, que eu sempre me preocupei demais no sentido assim, vinha, se abria comigo, a minha casa eu tô com um problema assim, com meus filhos e tal. Então eu sempre tentava ajudar. E eu acho que tem que ter um limite, eu acho que precisa existir um limite. Eu acho que assim, nós devemos ajudar sim os colaboradores, eu acho que é uma dinâmica humana, a empresa, sabe, as pessoas estão ali se doando. Mas eu acho que não pode ser uma coisa muito materna. A inteligência emocional é a que deve estar ali organizando Muita inteligência emocional e tá estudando, né, amiga? A gente tem que estudar para entender nossas emoções, se autoconhecer em primeiro lugar. Como é que você vai gerir uma equipe cheia de emoções, cada um com seus problemas, cada um com as suas dores? Pensa que todos os dias de manhã tem uma equipe que vem com emoções diferentes e a gente tem que fazer chegar ao final do dia com aquele resultado unânime, né? Não é bem complicado. E a liderança hoje envolve super isso, por isso que se fala tanto de autoconhecimento nos últimos anos. Mais do que nunca o líder precisa se autoconhecer. Verdade. Bom, Miss Laura hoje tem essa monta aí de uma... Quer dizer, agora é internacional. Agora ela é internacional, é uma realidade. Talvez, não sei se você almejava, se alcançava esse pensamento. Quando a gente começa, às vezes a gente não pensa que vai alcançar isso, mas vai fluindo e a gente vai abraçando. E hoje ela é internacional, delivery, movimenta aí um valor importante, cifras, emprega muita gente. E chegar nisso, como é que foi? Era desafiador. Exatamente, né? Sempre. Sim. Na verdade, a gente está fazendo esse crescimento internacional agora, começando pela América Latina. Eu já tenho pedidos, né, de importação de importadores para o Canadá, para os Estados Unidos. Então, logo, logo, nós vamos também estar exportando. Que também, né, é uma fase, países. Né, Ângela? Que como é que vai exportar? É outro escopo, né? De estudo. Sim. Como é que você exporta, né? Sim. Eu tenho uma mente muito aberta para exportação, eu acho, por ter trabalhado no mercado exterior. Sim. Com a parte de importação. Sim. Mas tem uma coisa importante para falar para os empreendedores. A gente pensa que... eu escutei muito, até pessoas bem próximas, né?
Ah, mas nem tá vendendo no Brasil inteiro, ainda quer vender pra fora? Uau! Eu vendo pra 4 estados brasileiros e pra mim não compensa hoje ir mais longe do que isso ainda por parte logística. Então, assim, mas a exportação, existe um incentivo incrível. Tem marcas que nascem para o mercado externo. Se você quiser nascer para exportar, você não precisa nem montar o seu negócio. Assim, não, eu vou testar aqui. Você pode testar, você já pode estudar aquele mercado e começar para aquele mercado. Hoje o mercado é globalizado. Sim. Entendeu? Eu tenho amigos que prestam serviços é arquiteto e a maior parte de clientes dele está na Europa. Brasileiros na Europa. Eu tenho um amigo que dá aula de inglês, está no Canadá hoje, dá aula para brasileiros aqui. Então, a gente tem que pensar que o planeta não é tão grande assim, né? Que hoje existe internet, né? Exatamente. Eu falo assim, a Miss Laura hoje, estudando... Se eu for estudar o mercado europeu, que eu estou estudando agora já faz um tempo, é mais fácil eu, na Europa, vender de Portugal para Espanha, que é outro país, do que aqui no Brasil eu estar no Paraná e vender para São Paulo. Porque no Brasil, cada estado tem uma taxa, tem uma alíquota, tem um imposto. Então, a gente tem assim uma cadeia muito grande de impostos para estudar. E se você não conhece isso, você quebra aí. E lá na Europa existe um incentivo entre os países europeus de livre taxação. Você tá em qualquer país, você consegue exportar para todos os países da União Europeia sem pagar imposto de exportação, entendeu? A partir desse raciocínio de taxação mínima, só falando de um país para o outro, ali é europeu, né? Ainda vale a pena empreender no Brasil? E olha, nós estamos falando aqui de uma moça que sai de Foz do Iguaçu. Ah, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que o Brasil, ainda a gente tem muitas oportunidades, sim, né? Então, você vai para fora, você vê que ainda tem muito... que eu vi lá fora, né? Eu falei, não tinha caixa, ninguém cobrava, né? Todos os lugares que eu ia, uma sorveteria, uma lanchonete, a maquininha alto. Tá ali, não tem caixa, é alto atendimento. E eu acho que tem muita coisa que nós podemos melhorar nos negócios brasileiros ainda. Exatamente. Eu acho que está começando. E se despertar empreendedorístico tá bonito. Tá bonito de ver. A gente bate muita cabeça. E eu não sei você, Paty, Paty, mas Foz do Iguaçu, eu sinto uma energia empreendedora que eu falo assim, tem que estudar essa cidade. Tem vários que vieram aqui falaram isso. Tem que estudar, tem uma energia aqui, essa quantidade de etnias, essa mistura que a gente vive aqui. Eu falo isso lá fora. Não, eu era uma vendedora de Foz do Iguaçu na Itália, eles me apelidaram de Cataratas. Eu chegava no barzinho e falava assim, porque a minha cidade, porque as cataratas... Eu falei aqui em Foz do Iguaçu, você vai para fora do Brasil falando assim, olha, eu moro em Cascavel. Vamos pensar que talvez seja uma cobra, mas cataratas o mundo conhece. Foz do Iguaçu o mundo conhece. Não, quando eu não conhecia, eu colocava no Google aqui, ó, cataratas. Entrei numa discussão, porque eu comecei a competir com o Coliseu, né? Eu falei, gente, as cataratas. Então, assim, eu sou apaixonada por Foz do Iguaçu. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades. Entendeu? E tem gente muito talentosa para muita coisa, né? Muito. E eu acho que a cosmopolidade dessa... Até criei essa palavra agora, nem tinha, nem existia. Esse não existe, não tem problema. Esse ar cosmopolita que temos aqui, que nos prepara exatamente para essa capacitação tão grande. E aqui a gente faz um giro. Na época que eu estava na TV aberta, eu dizia assim que nós fazemos uma viagem gastronômica mundial aqui em Foz do Iguaçu, devido às etnias. Então, por que não? Né? Miss Laura tá aí mostrando que realmente isso é possível. Sim. Ângela, cara, a gente ficava 300 horas aqui, né? Nós já voamos, você tem compromissos, nós também, mas eu quero muito que você retome para trazer mais dicas de empreendedorismo, vamos trazer assim por cases, né? Por temas, porque dá eu pra acho que conversar sobre muita coisa. Muita coisa, né? As suas experiências em feiras, exposições, isso é muito bacana e é um mar azul à disposição de quem quer e que deseja empreender, porque eu acho que né, nossa conversa hoje é para dizer é possível. Sim. Né? É verdade. É possível e dá para acontecer. É possível e é aquilo que a gente estava falando, tem que agir. Né? Não adianta ter a ideia no pensamento, na gaveta,
tem que colocar em prática. Não dá pra ter medo não também, né? A gente vai... E vai com medo. Né? Às vezes eu tô com medo e falo, vou com medo. A gente fica muito preso ao momento perfeito da emoção. Vou pra academia, mas eu preciso de motivação pra ir pra academia. Não preciso, eu vou sem motivação. Eu vou trabalhar, eu quero montar um negócio, tô com medo. Faz com medo, não tem problema. É isso aí. Analisa os riscos e vai, né? Obrigada, Ângela, pela Eu que agradeço, por ter muito vindo. obrigada. A gente tinha tanta coisa pra falar, mas fica a parte 2 da Ângela aí, fica devendo, né? A gente fica devendo a parte 2 Adorei. Obrigada. Gente, ficamos por aqui. O Podpah foi com a nossa querida Ângela e eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você usa, se você consome, se você já provou alguma coisa da Miss Laura, né? Aqui no nosso programa. Faz o seu comentário aqui nos nossos comentários. Aproveita, compartilha, né? Curta esse nosso podcast. E semana que vem a gente tá de volta com muito mais pra você. Um forte abraço. Até lá.